Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática desta semana, nossa primeira aula de matemática. E aí, vocês observaram que no horário teve algumas mudanças dessa semana, não é? Então, vamos acompanhar para a gente ficar por dentro e não deixar nenhuma atividade atrasada, combinado? Então, vamos lá, meus amores. Hoje, na nossa aula, nós vamos ver um pouquinho sobre número misto para fração, ou seja, nós vamos aprender como transformar frações impróprias em número misto e vice-versa, número misto em frações impróprias, e também vamos revisar um pouquinho sobre o que são as frações decimais. Então, vamos lá, acompanhem com a tia Ju, para que vocês entendam direitinho esse assunto. Então, olha só, gente, esse assunto vocês vão encontrar aí nas páginas 111 até a 113, tá bom? Então, logo na página 111, vocês podem observar essas três figuras aqui, que se encontram no comecinho do livro, não é? Então, que fração, que número misto eu poderia fazer a partir desse desenho? Então, veja bem, eu tenho aqui três inteiros, ó, um inteiro, dois, três. São três figuras, não é? Uma, duas, três, então são três inteiros. Porém, dois deles estão em todas as partes pintadas e o último, apenas três partes das quatro estão pintadas. Então, como é que eu escrevo o número misto dessa fração? Veja bem, eu não tenho duas figuras que estão todas pintadas, então eu coloco dois inteiros e quantas partes foram pintadas? Uma, duas, três. De quantas partes que existiam? Uma, duas, três, quatro. Então, eu posso representar essas figuras com dois inteiros, um, dois, inteira, está toda pintada, tá? E 3/4 que representa essa fração da parte pintada. Essa aqui eu tenho um número misto, tá? E a fração imprópria, tia? Lembrem que a fração imprópria são aquelas frações em que o numerador é maior que o denominador, são frações maiores que o inteiro, tá? Então, eu tenho aqui uma, duas, três inteiros, são frações maiores que o inteiro. Para escrever a fração imprópria, eu vou contar quantas dessas partes estão pintadas. Então, eu tenho 4 mais 4, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 partes pintadas. Cada um desses inteiros, eu tenho aqui três inteiros, tá? Dois estão pintados. Cada um desses inteiros está dividido em quantas partes? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, serão 11 quartos, tá? Então, aqui eu tenho o número misto, tá? E do outro lado, número misto. E aqui eu tenho uma fração imprópria, que são frações maiores que o inteiro, em que o numerador é maior que o denominador. Conseguiram entender direitinho até aqui? Então, acompanhe aí esse diálogo entre as crianças da página 111. Ele diz assim, ó, dividimos o inteiro em quatro partes. Temos 4 mais 3 partes. Então, nós podemos notar que 2 inteiros e 3/4, é assim que a gente lê, é o igual a 11 quartos. Então, o número misto vai ser igual à fração imprópria, tá bom? E aí, ele traz uma atividade da página 111, são duas questões. A tia vai mostrar para vocês como faz cada uma delas. Então, eu vou fazer uma de cada e vocês fazem o restante, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, gente, essa primeira questão, ele diz o seguinte, para cada número misto indicado, número misto, vou fazer essa primeira, vocês fazem as outras sozinhos. Escreva a fração imprópria correspondente e representa por meio de desenhos. Então, vamos lá. Que fração imprópria será essa? Como é que eu vou descobrir? Para vocês iniciarem a fazer essa atividade, eu aconselho vocês começarem pelo desenho, porque a partir do visual fica mais fácil da gente entender. Então, vamos lá. 2 inteiros. Então, eu tenho que ter duas figuras inteiras, independentemente da parte que foi dividida. Como é que eu sei que eu tenho que desenhar outra figura? Porque esse 2 vai representar duas figuras. Esse 1/4 eu preciso ter outra figura. Mas como é que eu vou saber em quantas partes esses inteiros serão divididos? Eu vou olhar para o denominador desse número misto, que é o 4. Então, eu sei que todos esses têm que estar divididos em 4 partes, tá? Pronto. Então, cada um desses inteiros estão divididos em 4 partes.
Se são dois inteiros, quer dizer que duas figuras dessa estão todas pintadas. Então, eu vou representá-las assim, ó. Dois inteiros estão completamente pintados. E um quarto quer dizer que apenas uma parte das quatro estão pintadas. Então, eu represento aí por meio do desenho. E agora eu tenho que escrever, vocês vão fazer o desenho e a fração imprópria. Como é que eu vou fazer, gente, a fração imprópria? Fração imprópria, eu vou contar quantos pedacinhos foram pintados no total. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. E o denominador, quem vai ser? A quantidade de partes que foi dividida cada inteiro. Não são todos os inteiros, tá? É cada um. Então, cada um foi dividido em 4 partes. Então, a fração imprópria é 9 quartos e a representação do desenho é assim. Observando essa primeira que a Tia fez com vocês, se realizem a segunda e a terceira. Já na segunda questão, da página 112, ele pede para que vocês escrevam a fração a seguir em forma de número misto, ou seja, o contrário. Então, vamos lá fazer o contrário? Olha só, gente, essa letra A, ele tem 8 terços. Então, como é que eu vou representar isso aí em forma de número misto? Preste atenção. Se eu sei que o denominador é igual a 3, o meu número misto também tem que ter o denominador igual a 3. Se eu sei que são 8 partes no total, 8 partezinhas, eu vou desenhar inteiros que tenham 3 partes, ó, e vou precisar pintar 8 dessas partes. Então, ó, se eu pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu preciso pintar 8. Então, ainda está faltando mais um inteiro. Então, eu vou saber quantos inteiros são por conta dos desenhos do numerador que eu preciso pintar. E indica o número que eu preciso pintar, que é 8. Então, aqui, ó, todos eles divididos em 3, porque o denominador é igual a 3. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, dica, façam os desenhos para que vocês entendam melhor. Se vocês forem pensar a partir dessa fração, possa ser que vocês tenham alguma dificuldade. Então, faz o desenho como a Tia está fazendo aqui, em uma folhinha à parte. Eu sei que não tem espaço no livro, mas isso não impede que você faça os desenhos em outra folha, tá? Então, agora eu vou descobrir como é que eu faço meu número misto. Como? Eu não pintei uma figura inteira e 2 figuras, então aqui serão 2 inteiros. E quantas partezinhas? Esse inteiro está pintado, esse inteiro está pintado. 2. E esse aqui está todo pintado? Não. Quantas partes foram pintadas? 1, 2. Então, ó, 2 inteiros. Essa e essa figura foram completamente pintadas, mais 2 terços, 2 partes de 3 partes que foram pintadas. Tá? Então, observando aí essa letra A, respondam letra B, C e D. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que são frações decimais. Esse assunto não é novo, a gente já estudou, então vamos revisar. Então, turminha, quando nós temos frações em que o denominador é 10, 100 ou 1000, nós estamos diante de frações decimais. O que isso quer dizer? Olha aí a definição, ó. Os números com vírgula são chamados de números decimais. A vírgula separa a parte inteira da parte decimal. E aí ele traz um exemplo. Veja bem, eu tenho 12 décimos. Vou colocar esse exemplo usando o denominador. 12 décimos. Tenho também, eu posso fazer 12 centésimos e 12 milésimos. Então, acompanhe como é que a gente pode fazer aqui o número decimal. Como é que a gente transforma a fração em números com vírgula, que são os números decimais? Como nós sabemos, os números com vírgula, a vírgula, ela serve para dividir o quê? E aí? Observa que aqui acabou de ler, não foi? A vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Olha aqui a definição, tá? Então, a parte inteira sempre fica do lado de cá, do lado esquerdo. A parte decimal sempre fica do lado de lá, que é o lado direito, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui junto com a Tia. Então, aí, como é que eu represento essa fração, que é uma fração decimal? Eu chamo assim porque ela tem o denominador 10, 100 ou 1000. E preste atenção que o número 10 tem um zero, ou seja, uma casa decimal. O número 100 tem 2 zeros, 2 casas decimais. E o número 1000 tem 3 zeros, ou seja, 3 casas decimais. Por que eu preciso relembrar disso? Porque quem vai ficar
depois da vírgula é a parte menor. Do lado de cá é a parte inteira. Ó. Aí eu tenho, vou fazer até assim para vocês perceberem melhor. Eu tenho a parte inteira, tenho a vírgula e tenho a parte decimal. Tá? Então, vamos representar agora esses números aqui, 12 décimos, 12 centésimos e 12 milésimos, através de vírgula. Preste atenção como é que vai ficar. Vocês estão lembrados que a tia explicou que o traço da fração ele significa divisão? Então, quando eu tenho aqui 12 décimos, é o mesmo que eu tenha 12 dividido por 10. 12 dividido por 100 e 12 dividido por 1000. Então, imagine 12 dividido para 1000. São partes bem pequenas, são partes menores que o inteiro, tá? Então, como é que eu vou representar aqui, ó? Se é 12 décimos, eu só posso deixar depois da vírgula um número, tá? Que número vai ser esse? Vai ser o número 2. Então, ó, 2, vírgula e 1 fica do lado de cá. Então, como é que eu vou falar? 1 inteiro e 2 décimos, tá? Eu só posso deixar um número depois da vírgula quando o denominador aqui for 10. Quando o denominador for 10, eu só posso deixar um número depois da vírgula. Quando o denominador é 100, eu preciso deixar os dois números depois da vírgula. Então, o 12 só tem dois algarismos, ele vai ter que ficar do lado de cá, ó. 12 vai ter que ficar aqui. E do lado de cá, o que é que eu vou colocar? Vírgula e o zero. Então, eu leio 12 centésimos, tá? 12 centésimos, porque eu tenho o denominador 100. Já o 12 milésimos, eu preciso deixar 3 casas decimais do lado de lá. Mas como se o 12 só tem dois algarismos? Ó, eu ponho 12 e aqui eu vou preencher com um zero. Então, eu leio 12 centmilésimos, tá bom? Preste atenção que a tia vai repetir novamente. Quando o denominador for 10, apenas uma casa decimal deve ficar do lado de lá da vírgula. Quando for 100, eu preciso deixar 2. E quando for 1000, eu preciso deixar 3. Mesmo que o número for um número pequeno, não tem como eu colocar aqui 3, eu vou preencher sempre do lado esquerdo com números zeros, tá bom? E aí, conseguiram entender direitinho? Vejam aí na página 112, façam a leitura e observem essa parte aqui, que ela é muito importante para vocês revisarem esse conteúdo. Aí nós temos a atividade da página 113. Eu vou responder a primeira de cada uma das questões para vocês observarem e vocês respondem o restante, combinado? Então vamos lá. Então, gente, essa primeira questão, ele quer que você transforme as frações em números decimais. Então, eu vou fazer a primeira letra de cada uma dessas questões e vocês fazem o restante. Ele diz assim, ó, 4 décimos. Se eu sei que é 4 décimos, gente, eu só posso deixar depois da vírgula um número. Que número vai ser esse? Vai ser o zero? Não. Vai ser o numerador, que é o 4. Então, 4. E o lado de cá, como é que eu vou deixar? Põe o zero. 0,4, ou seja, 4 décimos, tá bom? Aqui na segunda questão, ele quer que você faça o contrário. Eu tenho números decimais para ser transformado em frações. Bem fácil. Ó, 0,08, ou seja, 8 centésimos. Por que eu sei que é 8 centésimos? Porque eu tenho 2 depois da vírgula. Então, eu tenho 2 casas decimais depois da vírgula. O 100 não tem 2 zeros? Então, os números os zeros vão indicar a casa decimal. O 10 tem um zero, é um só depois da vírgula. O 100 tem 2 zeros, são 2 depois da vírgula. E o 1000 tem 3 zeros, são 3 depois da vírgula. Então, se eu tenho 2 algarismos aqui depois da vírgula, ou seja, 2 casas decimais, eu sei que embaixo vai ter que ser o 100. E em cima é o 0,08? Não, é só a parte diferente de zero. Quem é o número diferente de zero? Só tem 8. Então, eu vou escrever 8 centésimos. Não é fácil? Já a terceira questão é para usar a calculadora, tá? Então, esse símbolozinho aqui do livro indica que você vai realizar a conta utilizando a calculadora. Então, pega uma calculadora e calcula 3 dividido por 4. O traço da divisão, o traço da fração, aliás, não indica divisão? Então, eu tenho 3 dividido por 4, que vai dar 0,75, ou seja, 75 centésimos, tá bom? Então, é isso, turminha.
termine de fazer essa atividade e manda foto para a Tia Ju, tá bom? Estarei aguardando. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.